Olá, amigos! Vou contar uma outra história para vocês. Eu tô numa outra parte dos locais que eu costumo caminhar próximo à minha casa. E a Inglaterra é assim, ela é cheia de locais verdes, né? Essas trilhas verdes, esses locais, eles são extremamente protegidos aqui. O que é uma maravilha, o que foi uma maravilha principalmente durante essa quarentena, porque a possibilidade de sair para uma caminhada, de respirar o ar livre e foi muito bom, está sendo muito bom, né? E daí esse local aqui, esse tronco de árvore que eu estou sentada, me lembrou uma história que eu gosto muito de contar e que tem versões em diferentes partes do mundo. E essa é uma versão, assim, de um lado brasileiro dela, né? E a história acontece numa tribo, no meio da floresta, e nessa tribo tem um menino pequeno chamado Agouti. É um índiozinho, um curumim. E o Agouti, ele era uma época, né, em que não havia a variedade de comida que nós temos hoje. E mesmo lá na tribo, com toda a riqueza da floresta, eles só conheciam dois tipos de possibilidade. Ou carne, por causa dos caçadores, ou raízes, né? E Agouti, ele era um vegetariano. Ele era muito amigo de todos os animais e só a ideia de comer um animal, comer carne, fazia ele doente. Mas comer raízes todos os dias é bem chato. Então um dia, o Agouti saiu, ele foi bem no fundo da floresta buscar algo mais gostoso para comer. E, de repente, na frente dele, apareceu uma árvore enorme, né? E em cada um dos galhos da árvore haviam coisas coloridas com diferentes formatos e o cheiro que vinha da árvore era maravilhoso. A Gouti nunca tinha visto aquilo. Na verdade, aquelas eram frutas, mas ele não tinha a menor ideia. Ele decidiu, né, subir na árvore e tentar uma. Pegou uma amarela com um formato engraçado, nossa, era deliciosa. Aí ele pegou uma vermelhinha, pequenininha, ai, era tão doce. Pegou uma outra, laranja, e assim foi, né? E ele comeu, quando ele estava satisfeito, ele voltou para a tribo, mas ele decidiu não contar para ninguém, né? Dia seguinte ele fez a mesma coisa, foi pela floresta, comeu, voltou para a tribo. E assim foi, por dias e dias. O pessoal na tribo começou a ficar meio assim, começou a desconfiar que algo estava acontecendo. Porque apesar do Agouti não estar comendo muito, né, das raízes, ele estava ficando meio gordinho, né? E um dia, eles resolveram seguir o Agouti. Então o Agouti foi no caminho dele para a floresta e toda a tribo seguiu seus passos. Quando viram o Agouti subir na árvore, a tribo subiu na árvore e todos começaram a comer das frutas. E era delicioso, como vocês podem imaginar. Mas eles comeram, imagina toda a tribo em cima daquela árvore, né? E o Agouti, ele tentou falar para eles, amigos, vamos tomar cuidado, vamos deixar um pouco para amanhã, a gente não deve ser egoísta, toma cuidado com a árvore. Mas nada, eles não ouviram, gente. E eles comeram, e daí o peso de toda a tribo na árvore começou a fazer a árvore balançar de um lado para o outro. E de repente o tronco quebrou e de dentro do tronco saiu um jato de água. E o jato se espalhou por toda a floresta. Bem, a tribo segurou firme no que havia restado da árvore e esperou por dias, por semanas, até que a água se acalmasse. Quando a água se acalmou, eles tiveram a ideia de fazer com o que restou do tronco uma canoa e começaram o seu caminho de volta para a tribo. Conforme eles iam viajando pelo rio de volta para a tribo, eles olharam de um lado e viram que num lado do rio havia um monte de árvorezinhas pequenas
com alguns tipos de frutas. Do outro lado do rio, haviam de novo várias árvores, mas cada um com um tipo de frutas. Bem, e aí assim foi. Tá? Mas algumas das frutas daquela árvore enorme que eles viram a primeira vez, nunca mais eles encontraram. Porque as frutas caíram no rio, se espalharam, algumas foram para o oceano e se espalharam pelo mundo todo. E é por isso, né, que nós temos algumas frutas típicas do Brasil, do Nordeste, do Norte, do Sudeste, algumas frutas típicas da Europa, algumas frutas típicas da Ásia, porque as frutas se espalharam pelo mundo. E a única maneira da gente reunir as frutas de novo é quando a gente come uma gostosa salada de fruta. E toda vez que eu como uma salada de fruta, eu olho e eu penso, não importa. Não importa se essa fruta veio do Japão, ou do Brasil, ou da Europa, ou dos Estados Unidos. Porque lá no fundo eu sei que todas vieram da mesma árvore. Espero que vocês tenham gostado. É uma história que eu gosto bastante.